Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoário Queiroz, professor de Física do Sistema PASSE de Ensino. Eu convido vocês a responder a questão do nosso simulado, questão de número 131, questão que versa sobre o conteúdo termodinâmica, sobre segunda lei da termodinâmica, a competência da questão é 3 e a habilidade 8. Veja comigo. A questão de número 131, ela versa sobre a segunda lei da termodinâmica, que é a lei das máquinas, né, do rendimento. O que é que diz? Que a máquina térmica, para que ela possa funcionar, ela tem que estar funcionando entre duas fontes, a fonte quente e a fonte fria, para que haja o transporte de calor da fonte quente para a fonte fria de maneira espontânea, e nessa movimentação haverá a movimentação de um pistão. Lembrando que esse pistão ele pode se movimentar gerando um trabalho esse desenvolvido pela troca de calor entre a fonte quente e a fonte fria. Então acompanha comigo. Leitura da questão 131. A abundância das reservas de carvão, os avanços tecnológicos já consolidados e os que são esperados nos próximos anos, o aumento esperado da demanda de energia, em especial da demanda por energia elétrica, são, portanto, os elementos básicos que sustentam a visão de que a expansão da geração térmica a carvão faz parte da estratégia da expansão da oferta de energia. Inclusive, nosso país passa recentemente por essa questão de produção de energia que foram acionadas termoelétricas, né? E lá será queimado um combustível, que neste caso será o carvão mineral. Portanto, considere que uma usina termoelétrica opera em ciclo entre duas fontes térmicas. Observe comigo o meu desenho, observe comigo o meu desenhozinho que foi feito antecipadamente, onde você tem aí uma simulação entre uma fonte quente e uma fonte fria, e elas trocando calor. E aí o pistãozinho que fica no meio podendo se movimentar, gerando um trabalho e, consequentemente, gerando uma movimentação. Ok? Lembra que as máquinas devem operar entre duas fontes, uma quente e outra fria. Outra coisa, como a condição aqui é uma condição termodinâmica, você não pode esquecer que na termodinâmica, a temperatura será analisada na escala absoluta, ou seja, na escala Kelvin. Se a temperatura da questão for dada em Celsius, eu terei que converter para Kelvin, que seria TC mais 273. Não pode esquecer, quando eu estiver aplicando as relações matemáticas das transformações gasosas na relação termodinâmica, a temperatura deve ser analisada na escala absoluta. Então ele considere uma usina termoelétrica operando em ciclos entre duas fontes cujas temperaturas são 127 graus Celsius, somando com 273, nós iremos obter, deixa eu ver aqui, está apagando, só um minutinho, pronto. Você vai obter, somando com 273, 400 kelvins. Somando 327 com 273, você vai obter 600 kelvin. Primeiro procedimento a ser feito, analisar as temperaturas na escala absoluta. Continuando. Sabendo que a fonte quente fornece, fonte quente é a fonte que manda energia para o sistema. E essa fonte vai fornecer 3.000 joules de energia. Lembrando que a fonte quente e a sua temperatura respectiva são proporcionais, né? Principalmente analisando a relação do ciclo de Carnot. Continuando. Sabendo que a fonte quente fornece 3.000 joules de calor para a usina em cada ciclo, conclui-se que essa usina operasse segundo o ciclo de Carnot. Françoário, o que quer dizer ciclo de Carnot? É o ciclo de rendimento máximo. E você não pode esquecer que no ciclo de rendimento máximo
não quer dizer que o rendimento seja de 100%. É o máximo rendimento que uma máquina pode operar. E esse rendimento máximo, ele é dado pela relação 1 menos a temperatura absoluta da fonte fria dividido pela temperatura absoluta da fonte quente. Portanto, desta forma, nós iremos analisar o rendimento da máquina nas duas temperaturas mencionadas. Então, será 1 menos 400 kelvins da temperatura da fonte fria dividido por 600 kelvins da temperatura da fonte quente. Assim, o rendimento máximo será igual a 1 menos 0,4 dividido por 6, 0,666, aqui vai dar uma dízima periódica. Portanto, o meu rendimento vai ser 1 menos 0,6666, vai também me dar uma dízima 0,3333 e aí sucessivamente. Em termos de porcentagem, você deveria multiplicar por 100, né? Porque é dividido por 100. Então, em termos de porcentagem, isso valeria 33,33%. Esse seria o rendimento da nossa máquina. Segundo as temperaturas mencionadas na questão, da fonte fria e da fonte quente, o rendimento máximo da minha máquina só pode ser de 33,33%. Assim, olhando para a letra A, poderia ter um rendimento superior a 40%? Não. Poderia ter um rendimento superior a 50%? Também não. Ou seja, o meu rendimento ele não foi o meu parâmetro de resolução por enquanto em relação à análise da letra A e da letra B. Então, analisando a letra C, D e E. Letra C, poderia realizar um trabalho de 1.200 joules em cada ciclo? Gente, quando você tem um rendimento, lembra que o rendimento é o trabalho executado pela quantidade de calor total. É a quantidade de energia executada do trabalho dividido pela quantidade de energia disponível ou a quantidade de calor da fonte quente. Assim, como o meu rendimento é de 0,3333, o meu trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente, que é de 3.000 joules. Assim, o trabalho executado pela minha máquina, né, pela máquina que está executando o trabalho, esse trabalho será de aproximadamente 1.000 joules. É só multiplicar, não é? Você vai ter 999,9999, então aproximadamente 1.000 joules. Então na letra C, quando ele diz que o trabalho realizado seria de 1.200, já está fora. Então agora você só tem duas alternativas, a letra D e a letra E. E o que é que ele está dizendo na letra D? Nesse ciclo de Carnot, ela estaria rejeitando 2.000 joules de calor para o sistema de arrefecimento, ou seja, para a fonte fria. Queridos, presta atenção comigo. Se a minha máquina está fornecendo uma quantidade total de 3.000 joules e o trabalho executado pela máquina é de 1.000 joules, aquilo que não é usado para executar em forma de trabalho, obrigatoriamente será rejeitado para a fonte de arrefecimento, para a fonte fria, para o escapamento. E neste caso, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria ou para o arrefecimento, nós teríamos aí 2.000, né? Já que o total é 3.000, eu gerei um trabalho de 1.000 e o que sobrou, o que está faltando para o total, é exatamente o que foi desperdiçado para a fonte fria. Portanto, o nosso gabarito, ele se enquadra com a letra D. Rejeitaria para a fonte fria 2.000 joules de calor. Lembrando, só para que a gente conclua, lembra que a quantidade de calor da fonte quente é o trabalho executado pela máquina, mas a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Tranquilo? Espero ter sido suficiente para vocês. O nosso gabarito é a letra D, D de Deus, e em breve estaremos juntos comentando outras questões. Aquele abraço e sucesso para vocês.